Olá, amados, passando para trazer o nosso vídeo da semana. Que a bênção do Senhor esteja sobre você, a tua família e a tua casa. A reflexão de hoje é armadilha. A armadilha é algo que acontece programado e às vezes repentinamente. A armadilha é uma tentação a qual caímos ou uma tentação ao qual formamos sobre a vida de alguém. E para a base desta reflexão, quero dizer que em Gênesis 9, a partir do versículo 22 em diante, nos relata um fato que aconteceu dentro de uma família, onde Noé havia saído da arca, havia feito um holocausto em sacrifício a Deus e o Senhor se agradara da oferta de Noé. Depois de algum tempo, Noé plantou uma vinha e na colheita da sua vinha, Noé embebedou-se a ponto de ficar de uma forma, não digo deplorável, mas ficou numa situação constrangedora dentro de sua tenda. E o seu filho caçula, Cã, quando adentrou aquela tenda e viu o pai naquela situação, ele caiu na armadilha que a humanidade, na maioria das vezes, cai. Em vez de proteger o seu pai, ele expôs o seu pai mais ainda, levando a notícia aos seus irmãos Sem e Jafé. E a palavra nos diz que quando Sem e Jafé souberam daquilo, eles tiveram uma atitude totalmente diferente de Cã. Eles pegaram um lençol, viraram de costa e cobriram o seu pai sem que eles vissem a nudez de seu pai. E quando Noé recobrou os sentidos, voltou à normalidade, ele ficou sabendo do episódio. E Noé, ele deu ali uma sentença, a cada um de seus filhos, e a sentença de Cã foi de ser servos dos seus irmãos, e que a sua geração seria servo dos seus irmãos. O que eu quero dizer com isso? Nós caímos muitas vezes na armadilha de expor ao ridículo os nossos irmãos, aqueles que estão à nossa volta, por um deslize ou por um momento de fraqueza. Em vez de estendermos a mão, nós o matamos mais ainda, nós os menosprezamos, os deixando de lado, ou outras vezes colocamos eles numa situação de exposição total. Caímos numa armadilha quando na verdade nós precisaríamos estender a mão e ajudar, e em busca tentar fazer alguma coisa. A armadilha de Cã, ela continua até os dias de hoje, acontecendo no meio da sociedade, no meio da humanidade. Quantos cresceram pisoteando ou passando por cima do pudor, passando por cima dos limites demarcados dentro de uma determinada organização, cresceram humilhando ou expondo a fragilidade ou a fraqueza ou a falta de conhecimento de alguém. Amados, que não venhamos cair nessa armadilha, a armadilha de expor alguém que já está numa situação difícil. Eu recordo de algo que vi e achei bonito, já falei até em outros vídeos aqui, de um irmão que foi visitar o seu irmão mais jovem. Já fazia anos que eles não se viam. E ele ligou avisando: mano, eu tô indo aí com a minha esposa para você conhecer ela.
Naquele momento, aquele jovem, ele ficou alegre e preocupado ao mesmo tempo, pois ele estava passando uma situação difícil. Ele não tinha nem como receber o seu irmão em casa para fazer uma boa refeição. Mas assim mesmo ele disse: venha, mano, eu estarei aguardando vocês. E quando o irmão chegou, foi aquela alegria. Ambos começaram a conversar, colocando as histórias em dia, e de repente a esposa do irmão mais novo disse: eu vou trazer um suco para você. Você toma suco de laranja? A esposa do irmão mais velho disse: sim, eu tomo. Então eu vou preparar. E naquele momento deu um estalo, que o suco que tinha só daria para um, não daria para os dois. O irmão mais velho, entendendo a esposa num olhar, ele disse: pode trazer o Sprite para o meu irmão. E aí, quando ela saiu para a cozinha, ele foi junto para trazer o refrigerante ao irmão. E quando serviram, eles deram o suco para a esposa e deram o copo de Sprite para o irmão mais velho. Quando o irmão mais velho provou, deu um sorriso e disse que gostoso esse refrigerante. Muito bom mesmo. Conversa vai, conversa vem, o tempo passou e chegou a hora dele se despedir. E quando ele estava saindo, ele deu um abraço no seu irmão mais novo, um abraço apertado, e disse: mano, você não está sozinho, conte comigo. E colocou em seu bolso uma certa quantia, porque ele entendeu que a atitude do seu irmão era um pedido de socorro. No momento em que ele foi na cozinha e pediu para a esposa levar o suco para a cunhada e deixar que ele servisse o irmão, ele não tinha Sprite. Ele colocou água no copo e levou para o seu irmão. E quando o seu irmão provou, ele viu e entendeu que o seu irmão estava passando por dificuldade, mas nem por isso ele expôs ele ao ridículo, não expôs ele ali no meio da família, deixando de uma forma constrangedora. Pelo contrário, ele entendeu que quando ele serviu água, era o que ele tinha de melhor. E ele pôde entender e ajudar o seu irmão naquele dia. E isso serve de lição para nós. Muitas vezes nós vemos o nosso irmão passando um momento difícil e não temos a graça de ajudar. Simplesmente nós expomos e colocamos ele numa situação mais difícil e constrangedora. Pense nisso. Não caia na armadilha de Cã, mas fique com aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Que Deus abençoe você, a tua família e a tua casa. Cã, ele caiu na armadilha, mas ele estava consciente. Noé, ele estava naquela situação, mas ele estava inconsciente devido à sua embriaguez. Pense nisso. Pense nisso. Não caia na armadilha de Cã. Que Deus abençoe. Se você gostou, compartilhe e vamos adiante.